aldeia, né? Mais ou menos 1.500 pessoas moravam e a maioria das pessoas naquela época se dedicavam ao quê? A pesca, eram pescadores, tá? Nós temos que entender que naquela época a economia era baseada em duas coisas, agricultura e agricultura, né? No caso aqui, a pesca, porque nós estamos no Mar da Galileia, mas naquela época nós não tínhamos indústrias, tá certo? Então as pessoas trabalhavam e viviam do campo, todo mundo vivia do campo. Por isso que o Novo Testamento está cheio de parábolas que tem a ver com o campo, o fruto, a vide, a oliveira, o figo, enfim, porque era o dia a dia das pessoas, tá certo? Então, o que vocês vão ver aqui no local? Vocês vão ver as ruínas são da cidade de Cafarnaum. Então, olha só, para nós explicarmos os locais em Israel, nós temos três maneiras de explicar. O primeiro é a arqueologia é uma ciência. O segundo é a história e o terceiro é a tradição. A tradição é aquele que a gente é o dito pelo não dito, tá certo? Mas é um dito pelo não dito que a gente não pode provar, mas também a gente não pode negar, tá certo? Então, alguns locais nós conseguimos reunir os três elementos, que é o que o brasileiro gosta, bom, bonito e barato. Mas nem sempre é bom, bonito e barato, verdade? Mas Cafarnaum nós temos arqueologia. Arqueologia comprova, gente, aqui é um dos poucos locais que a arqueologia comprova ser da época de Jesus, que Jesus passou por aqui, tá certo? Porque a história confirma Cafarnaum como local. Cafarnaum na época era uma cidade grande para sua época. Aqui se recolhia impostos. Como nós sabemos disso? Porque em determinado momento os romanos chegam aqui para recolher imposto de Jesus e de Pedro. E Jesus disse o que a Pedro? Vá ao mar, pesca. Vocês comeram hoje o tal do peixe do Pedro. A propósito, alguém encontrou moeda na boca? Não. Não? Ninguém Quem encontrou encontrou essa foi o moeda. cara lá, 25 $. Foi. Olá, a moeda. Olha só, gente. E aí, o peixe ficou conhecido como peixe Pedro, tá certo? E então, Pedro pagou imposto por ele, por Jesus e por ele, o starter, né? Então, era uma cidade grande para a época, tá certo? Então, olha só, como nós estamos hoje aqui, vocês vão ver o que aqui? Vocês vão ver as ruínas da época de Jesus, que são essas ruínas negras, a gente não tem acesso a elas, porque elas estão fechadas para preservação, tá? Que seria a aldeia dos pescadores. Aqui atrás, onde é a igreja católica, né? Embaixo da igreja católica, nós temos um monumento encontrado no trabalho arqueológico, que é o monumento octagonal. O que é esse monumento octagonal? É um monumento de 8 lados, verdade? Agora, o que ele representa? Ele representa um memorial, porque foram encontrados neles escritas Yeshua HaMashiach, que é Jesus em hebraico, né? Jesus Cristo. E esse monumento, então, é considerado o primeiro onde os primeiros crentes de Jesus se reuniam para fazer um culto a ele, tá certo? Então, dentro desse monumento, ou nesse monumento, segundo a tradição, foi a casa de Pedro. Eles se reuniriam no que foi a casa de Pedro, tá certo? Então, nos trabalhos arqueológicos, ele ficou assim, a igreja está construída suspensa, que é para poder preservar o monumento que está embaixo. Esse monumento é octagonal, tá? Esse monumento octagonal, ele é o primeiro, ou seja, ele é ainda antes da construção das primeiras igrejas. As primeiras igrejas só ocorrem no século IV depois de Cristo. Isso aqui é anterior, é no século I, né? Nos primeiros 100 anos da nossa era. Então, esse monumento é chamado de Domus Ecclesia. Domus Ecclesia seria o primeiro monumento feito antes da construção das primeiras igrejas físicas, tá certo? É o que vocês vão ver aqui. Lá atrás está a sinagoga. Jesus pregava nas sinagogas, portanto Cafarnaum tinha uma sinagoga. Se Cafarnaum tinha uma sinagoga, significa que havia uma comunidade judaica, tá? Então aquela sinagoga que vocês vão ver lá, a sinagoga branca, ela está construída sobre os restos da sinagoga, né, que Jesus então pregou e que Jesus conhecia que teria sido feita por Jairo, tá certo? Ele fez uma sinagoga para os judeus. Lembrando que tudo isso aqui, gente, era território romano. E sendo um território romano, nós estamos na província aqui, na época, essa era a província de Herodes Antipas, tá certo? Herodes Antipas não gostava de Jesus, porque ele via em Jesus um revolucionário, né? Ele não gostava, tanto que lá no julgamento de Pilatos, era esse Herodes que queria ver Jesus. E Jesus chamou esse mesmo Herodes de raposa. O que essa raposa quer comigo, tá?
Muito bem, essas são as partes arqueológicas que vocês vão ver. Aqui atrás vocês vão ver uma estátua, tem uma estátua de Pedro ali, né? A estátua de Pedro é que ela tem os 3 elementos de Pedro dentro do catolicismo romano, a chave, o bastão e o peixe, tá certo? E vocês vão ver então todo esse local aqui que nós estamos vendo, a parte arqueológica, né? Ela é então cuidada pela Igreja Católica, que teve então o domínio do local desde o século XIV. 1333, a Ordem dos Franciscanos recebeu um título chamado Custódia de Terra Santa, e desde então eles guardam os locais sagrados cristãos, tá certo? Para terminar, gente, olha só, de todas as coisas que você pode levar de Cafarnaum, leve uma. Jesus realizou muitos milagres aqui. As pessoas vinham buscar Jesus aqui porque sabiam que ele existia aqui, porque ele vivia aqui. Ele não estava de passagem. Uma vida cheia de milagres, Jesus precisa habitar nela. Ele não pode estar de passagem em nós. Ele tem que viver em nós, para que nós possamos ter uma vida de milagres, tá certo? Agora veja o interessante de Cafarnaum. Depois lá na frente, o próprio Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim. Se os milagres que fossem feitos em ti, não é? Tivesse sido feito, ele comparou isso aqui a quê? A Sodoma e Gomorra. Porque o pessoal de Cafarnaum, de Betsaida e de Corazim, eles começaram a ter muita incredulidade, né? Incredulidade total. E ele disse: olha, vocês ficaram em ruínas. E de verdade, as 3 cidades hoje, elas são ruínas. Elas nunca mais foram habitadas. Tá certo? Essas 3 cidades que Jesus falou sobre ela, e Cafarnaum é uma delas. Tá certo? Pessoal, perguntas?